Eu sou a Luara Moraes, engenheira de materiais e atuo na assistência técnica e qualidade da Aperam Serviços e Soluções Tubos Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o processo de mandrilamento, que é um processo muito utilizado na montagem de aquecedores, evaporadores, cozedores, ou seja, trocadores de calor. O mandrilamento é um processo relativamente simples, mas que demanda muita atenção e principalmente que seja executado por um operador qualificado. Para a realização do processo de mandrilamento, algumas ferramentas são necessárias e agora nós vamos conhecê-las. O primeiro equipamento é uma mandriladora ou expansora. Preferencialmente ela precisa ser elétrica ou pneumática e que possibilite um controle eletrônico do torque. Nós vamos precisar também de um expansor, preferencialmente de 5 rolos ou fingers, como normalmente aparece nos catálogos, que possibilite aperto suave e uniforme. E o último equipamento necessário é o equipamento de medição do diâmetro do tubo, que pode ser um micrômetro. Através dele, será possível medir o diâmetro e controlar a taxa de expansão. Com todas as ferramentas em mãos, vamos conhecer o passo a passo para o processo de expansão dos tubos. O primeiro passo é definir o expansor que será utilizado no processo de expansão dos tubos. Essa definição pode ser realizada com auxílio do diâmetro e da espessura do tubo que vai ser expandido. Usualmente, os fornecedores de expansores apresentam em seu catálogo qual é o expansor mais recomendado para cada diâmetro e espessura que será expandido. O segundo passo é posicionar os tubos no espelho para que o processo de expansão seja realizado. A parte inferior dos tubos podem ser fixadas com o uso de um alicate de pressão. É muito comum também a realização de uma pré-expansão com os tubos ainda no feixe tubular, mas esse processo demanda muita atenção e todas as recomendações para sua realização podem ser encontradas em nosso catálogo disponível em nossa biblioteca técnica. Basta clicar no link aqui ao lado e acessá-la. O terceiro passo é iniciar a expansão dos tubos. Como início de qualquer processo, a perda de alguns tubos durante esse período inicial é normal durante essa fase em que os ajustes ainda estão sendo encontrados. Para que esses ajustes sejam encontrados de uma maneira mais facilitada, é muito comum a utilização de um controlador automático que desliga à medida que determinado nível de torque é atingido. Dessa maneira, pode ser usado alguns corpos de prova para ir testando qual a taxa de expansão de trabalho. Inicia-se numa taxa baixa, pode-se elevando essa taxa gradativamente até que a taxa de expansão do trabalho seja alcançada. O último passo é limpar e resfriar os expansores a cada expansão de 5 tubos. Esse processo é muito importante para a remoção de partículas que são geradas durante o processo e também para evitar o desgaste excessivo da ferramenta. Recomenda-se que no mínimo 2 expansores sejam utilizados na operação, de maneira que quando um expansor esteja sendo utilizado, o outro esteja descansando em querosene. E por fim, nós gostaríamos de deixar 5 dicas para que o seu processo de mandrilamento ocorra de uma maneira mais eficiente. A primeira delas é: para evitar que o seu tubo sofra uma expansão além da face interna do espelho, gerando o risco de cortes e trincas nessa região, é comum manter a expansão do tubo 3 milímetros aquém da face interna do espelho. A segunda dica é: para um correto posicionamento do expansor no tubo e para garantir que em todos os tubos o expansor entre na mesma posição, é muito comum a utilização de um gabarito ou até mesmo um batente que apoie esse expansor e garanta que ele entre sempre na mesma posição nos tubos. A terceira dica é: até quanto eu devo expandir meu tubo? É uma pergunta natural para quem realiza o processo. Na prática, foi determinado que a expansão ótima ela é determinada a partir da redução da parede do tubo. Dessa maneira, através de uma simples medição do diâmetro interno antes e após a expansão, pode ser calculado essa taxa. Convencionou-se que uma expansão ótima fica com uma redução de parede entre 4% e 10%. A quarta dica de hoje é: cuide do seu espelho.
O processo de expansão também está relacionado com a qualidade do espelho que está sendo utilizado. Então, garantir que os furos estejam menos ovalizados possíveis, além disso, furos isentos de rebarba, é ideal para que a gente tenha um processo de expansão eficiente. E a última dica é: a Aperam não recomenda em hipótese alguma a utilização de pancadas para a expansão dos tubos. Essa técnica é extremamente prejudicial aos tubos, além disso, ela pode gerar trincas na costura. Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Os meus contatos estão aqui ao lado, fique à vontade para me contatar caso tenha qualquer dúvida.